As origens das pirâmides egípcias têm sido um mistério por mais de 4.000 anos, mas após séculos de pesquisa, os arqueólogos parecem estar chegando a uma conclusão que explicaria esses monumentos antigos. Infelizmente, o que o CEO da SpaceX, Elon Musk, tem a dizer sobre essas pirâmides pode chamar a atenção do mundo, mas também irritar esses arqueólogos. O que o bilionário da tecnologia tem a dizer sobre as pirâmides? Por que sua opinião sobre elas incomodou arqueólogos de todo o mundo? Bem, falaremos mais sobre isso no vídeo de hoje. E antes de continuar, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ser avisado sempre que postarmos um vídeo novo. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Agora vamos começar. Mesmo que você não seja um grande historiador, provavelmente já viu histórias sobre as pirâmides egípcias. Várias histórias literárias e não ficcionais foram escritas sobre essas antigas estruturas de alvenaria, como sendo locais de uma civilização perdida até as tumbas de antigos faraós e suas esposas. No entanto, o que você pode não saber é que muito de tudo que você leu e viu sobre eles nasceu mais de especulações do que de fatos. Na verdade, existe a possibilidade de que 95% de tudo que você sabe sobre as pirâmides seja mentira. Mesmo assim, pode ser difícil olhar para esses antigos mistérios e não cair nas várias mentiras que foram espalhadas sobre eles. Dê uma boa olhada na mais antiga pirâmide egípcia conhecida, como a pirâmide de Djoser, ou a mais famosa de todas as pirâmides, a pirâmide Gizé, e você entenderá por que é difícil compreender que os humanos eram tão sofisticados nos tempos antigos. A pirâmide de Djoser, também chamada de pirâmide de degraus de Djoser, é uma estrutura de 62 metros de altura, 6 camadas e 4 lados, construída no século 27 a.C., para enterro do faraó Djoser. Até 1997, foi amplamente descrita como a primeira estrutura de pedra cortada em grande escala feita pelo homem. A Grande Pirâmide de Gizé e outras pirâmides de quarta, quinta e sexta dinastias foram todas inspiradas no desenho da pirâmide de Djoser. Por outro lado, a pirâmide de Gizé é o único exemplo remanescente das 7 águas do mundo antigo e a maior pirâmide do Egito. Já a Grande Pirâmide, que se acredita ter cerca de 4.600 anos, foi a estrutura mais alta feita pelo homem por mais de 3.800 anos. Além disso, a estrutura de tirar o fôlego foi construída pela extração de quase 2,3 milhões de grandes blocos, pesando 6 milhões de toneladas no total. E de acordo com o antigo historiador grego Heródoto, há cerca de 2.000 anos atrás, após a conclusão da pirâmide de Gizé, descreveu Khufu como um tirano e enfatizou que uma estrutura tão maciça só poderia ter sido erguida pela exploração implacável dos camponeses. Heródoto ainda disse que levou mais de 20 anos para construí-la, com um grupo de 100 mil trabalhadores trabalhando em turnos de 3 meses. Outros historiadores gregos, como Diodorus, apoiaram a conexão entre a escravidão e a construção das pirâmides. No entanto, descobertas recentes mostraram a prova de que isso não é verdade. Muito recentemente, uma tumba de mais de 4.000 anos foi descoberta e revelou ter pertencido a pessoas que trabalharam nas grandes pirâmides de Gizé. O famoso arqueólogo egípcio Zahi Hawass afirmou que as descobertas demonstraram que os trabalhadores que construíram a Grande Pirâmide, como nos foi dito, em vez disso, eram trabalhadores egípcios pagos. Essas descobertas ajudaram a desmascarar o equívoco de longa data sobre a construção das pirâmides. Hawass enfatizou ainda que a proximidade desses locais de sepultamento com as pirâmides e o enterro digno dos trabalhadores apoiavam a ideia de que as pirâmides foram construídas por lealdade aos faraós, e não por opressão e trabalho forçado. No entanto, embora a teoria sobre as pirâmides sendo construídas por escravos possa ter sido desmascarada, a última teoria de Elon Musk sobre as pirâmides pode despertar seu interesse e pode até provar que os arqueólogos podem estar mentindo para nós há anos. O CEO da Tesla foi ao Twitter para afirmar que os alienígenas construíram as pirâmides. Musk enfatizou que uma civilização avançada de outro planeta teria sido necessária para construir uma estrutura tão grande há mais de 4.600 anos. A postagem de Musk forçou a resposta de muitos, especialmente da ministra de Cooperação Internacional do Egito, Rania al-Mashat, que convidou Musk a visitar as pirâmides para estudá-las melhor. Abre aspas, Sr. Musk, estamos esperando por você, fecha aspas, tweetou ela. Hawass também opinou sobre o assunto, afirmando finalmente que o tweet de Musk foi uma alucinação completa.
O ex-ministro do Estado de Assuntos de Antiguidades em Egiptólogos continuou dizendo que os túmulos descobertos dos construtores de pirâmides são evidências mais do que suficientes de que provam que trabalhadores egípcios, não escravos ou forasteiros, construíram as antigas pirâmides. Mas por que o CEO da SpaceX faria tal afirmação? Bem, Elon Musk adora a atenção, mas também é fascinado por alienígenas. Estamos falando de alguém que planeja levar humanos para Marte e colonizá-lo. Alguém que recentemente reconheceu ter amigos alienígenas. Independentemente disso, embora seus tweets muitas vezes sejam irônicos, essa afirmação pode não ser tão improvável. E uma das razões pelas quais o argumento de Musk é concebível é a teoria do impacto do Dryas. A hipótese afirma que houve um ataque de cometa na Terra há cerca de 13 mil anos que eliminou as evidências de civilização alienígena. A teoria sustenta que existiu uma civilização ainda mais magnífica antes da antiga Mesopotâmia, Babilônia e Egito, e, como tal, os arqueólogos têm nos enganado. Curiosamente, muitas religiões e histórias de diferentes povos ao redor do mundo apoiam a explicação de incontáveis inundações e destruições que aconteceram no mundo há muitos anos. No entanto, longe da religião e da mitologia, é importante notar que existem argumentos para a teoria de que os antigos egípcios pode ter herdado essas pirâmides de uma civilização mais avançada. Considerando que as construções que podem ser atribuídas aos egípcios são geralmente de qualidade inferior à da Grande Pirâmide, Elon Musk parece usar a Grande Esfinge de Gizé e os templos do Vale como razão para sua afirmação. Ao longo dos anos, os arqueólogos afirmaram que a Grande Esfinge remonta a 2500 a.C., mas evidências recentes sugerem que fomos enganados e que a Grande Esfinge pode ter existido por muitos milhares de anos antes dos antigos egípcios. Uma evidência que sugere isso é a erosão encontrada na Grande Esfinge e, de acordo com muitos especialistas, isso deve ter sido causado por milhares de anos de fortes chuvas. Se isso estiver correto, isso significa que a Grande Esfinge é muito mais antiga que o antigo Império Egípcio e possivelmente remonta à época em que o Egito recebia mais chuva do que nos últimos tempos. Evidências sugerem que milhares de anos de chuva intensa devem ter causado a erosão da Grande Esfinge, o que significa que o monumento é anterior a 2500 a.C., época em que o Egito viu mais chuva do que hoje. Na verdade, os especialistas estão sugerindo que a estátua foi esculpida no final da Era do Gelo, quando o Vale do Nilo passou por um período prolongado de chuvas excessivas. Surpreendentemente, a datação da superfície por luminescência do Templo do Vale da Esfinge refuta chocantemente essas sugestões, pois se encaixa exatamente no período que os arqueólogos há muito reconhecem como a época em que foi construído. O CEO da Tesla, no entanto, afirma inflexivelmente que as datas são levadas a acreditar que representam o período durante o qual pirâmides foram restauradas e não quando foram realmente construídas. Musk acredita que nessas datas foram feitos os templos dentro das pirâmides e não as próprias pirâmides. O renomado egiptólogo Mark Lehner, que passou os últimos 30 anos trabalhando no Planalto de Gizé, fez algumas descobertas notáveis que apoiam as afirmações do CEO da SpaceX. Lehner e o geólogo Tom estabeleceram que o calcário da Grande Esfinge e o calcário usado para construir os templos tinham um conjunto fóssil exato, indicando que devem ter vindo da mesma fonte. Eles também descobriram que uma trincheira ao redor da Esfinge serviu como local de escavação para o templo. A descoberta é, no entanto, importante porque, tanto quanto os arqueólogos apontam para a descoberta como evidência de que o templo ao redor das pirâmides foi construído ao mesmo tempo que a pirâmide, também é uma evidência sólida de que a pirâmide existia antes do templo. E isso é confirmado pelos diferentes padrões de intemperismo nesses antigos edifícios de alvenaria, bem como nas porções da trincheira que foram usadas para construir os templos. O autor e historiador Graham Hancock afirmou que o desgaste deve ter acontecido depois que as paredes foram escavadas da trincheira e colocadas no templo da Esfinge. Ele enfatizou que essas paredes, datadas de aproximadamente 2500 a.C., foram as que sofreram desgaste na trincheira de onde foram extraídas as paredes da Esfinge e 2 templos do Vale. Além disso, não deve ser surpresa que os arqueólogos sejam capazes de nos enganar sobre a pirâmide.
é um exemplo de como os arqueólogos profissionais vinculam fortemente a esfinge ao faraó Khafre. Todos eles os vinculam a Khafre porque o arqueólogo francês Auguste Marit encontrou uma estátua em tamanho real feita de rocha vulcânica negra do faraó no Templo do Vale em 1853. Zahi Hawass até escreveu em 2006, abre aspas, a maioria dos estudiosos acredita, como eu, que a esfinge representa Khafre e faz parte integrante do complexo da pirâmide, fecha aspas. Portanto, em certo sentido, há muitas atribuições, uma vez que parecem relacionadas, mas essas evidências recentes mostram que os arqueólogos podem ter entendido mal as relações e se enganado sobre a idade das pirâmides e a ausência de civilização antiga o tempo todo. Afinal, o que esses arqueólogos pensariam da última descoberta de nanodiamantes, um tipo de diamante que resulta de um impacto cósmico, ou das ruínas de Göbekli Tepe, na Turquia? As ruínas descobertas do templo de Göbekli datam de pelo menos 11.600 anos, o que significa que são mais de 6.000 anos mais velhas do que outros monumentos megalíticos como Stonehenge. De que outra forma você explicaria uma civilização capaz de arquitetura e arte tão avançadas há mais de 11.600 anos? Independentemente disso, a hipótese do impacto do Dryas perdeu aceitação dentro da comunidade científica nas últimas décadas, dada a sua origem extraterrestre. Mas Elon Musk continua a fornecer evidências de que estamos sendo enganados sobre as pirâmides egípcias. Mais recentemente, um vazio misterioso foi descoberto na Grande Pirâmide de Gizé e é a primeira estrutura interna significativa descoberta na pirâmide desde 1800. Para a maior pirâmide egípcia, vazios e anomalias não são surpreendentes, visto que se acredita que o interior tenha mais cavidades do que a maioria das pessoas pensaria. Além disso, as dimensões dos espaços se assemelham às da grande galeria da pirâmide. O enorme vazio foi descoberto quando a pirâmide foi digitalizada usando radiografia, um tipo de técnica de imagem que usa raios cósmicos para detectar vazios em estruturas massivas. A tecnologia de imagem foi demonstrada pela primeira vez na pirâmide de Gizé e, como as partículas de muons podem passar pelo espaço vazio mais rapidamente do que matérias sólidas, cientistas e arqueólogos usaram isso para olhar através das paredes da catedral e até mesmo dos vulcões. Curiosamente, por ainda não terem acesso à área, os arqueólogos não conseguem determinar se o enorme vazio é horizontal ou inclinado, ou se é construído por uma única construção ou por uma série de estruturas sucessivas. O presidente e cofundador da Heritage Innovation Presentation foi citado em uma coletiva de imprensa dizendo, abre aspas, o que sabemos é que esse vazio está aí, que é impressionante e que não era esperado por nenhum tipo de teoria. No entanto, não há passagens conhecidas que levam à área, fecha aspas. Portanto, se você quiser investigar esse vazio enigmático, terá que esperar. Como resultado, pesquisadores e arqueólogos enfatizam que não há intenções atuais de perfurar o vazio, pois não têm certeza de como isso pode prejudicar toda a pirâmide. No entanto, há razões para pensar que, como esse buraco enigmático se alinha com as câmaras superiores da Grande Pirâmide, pode ter sido uma rampa interna usada para transportar os grandes blocos do telhado. Abre aspas. É a posição do vazio que, para mim, torna essa interpretação a mais provável. Está muito bem posicionado para colocar os blocos lá em cima, fecha aspas. Kate Spence, arqueóloga da Universidade de Cambridge, que estuda o Egito Antigo, disse que essa é evidência no sistema de rampa que foi usado no Egito Antigo. No entanto, isso apoia a afirmação de Elon Musk de que a civilização no Antigo Egito era muito mais avançada do que fomos levados a acreditar. Para apoiar a afirmação do CEO da Tesla, pesquisadores no Egito descobriram recentemente um sistema de rampa de 4.500 anos usado para transportar pedras e alabastro para fora da pedreira. Os restos do sistema de rampas, que remonta ao reinado do faraó Khufu, que se acreditava ter construído a Grande Pirâmide de Gizé, foram encontrados em uma antiga pedreira de alabastro no deserto oriental. Surpreendentemente, esse sistema de aumento não revela a forma como as pirâmides foram construídas, enfatizando assim o quão misterioso as pirâmides do Egito podem ser. Cara Coney, professora de arte e arquitetura egípcia na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, disse o seguinte sobre a descoberta. Abre aspas, é um exagero pegar a pedreira
pedreira de alabastro e dizer que foi assim que as pirâmides foram construídas, porque elas não foram construídas de alabastro. A maneira como os antigos egípcios cortaram e removiam a pedra ainda é muito misteriosa. Fecha aspas. Sua teoria se resumia ao fato de que o alabastro é um mineral mais macio e diferente dos pesados blocos de pedra que os antigos egípcios supostamente usavam para construir a estrutura externa das pirâmides. Então Elon Musk pode não estar errado, afinal, porque mesmo que haja evidências de conhecimento tecnológico e da civilização egípcia, ainda não há nenhuma que mostre como eles construíram essas gigantes pirâmides. Agora me conta, será que Elon Musk pode estar certo sobre a construção das pirâmides? Nos deixe saber aqui nos comentários qual é a sua opinião. E se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e não esqueça de se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.